Ei, psiu, certamente você conhece alguém que lutou a vida inteira para exercer uma determinada carreira ou para ocupar um determinado cargo. E quando esta pessoa conseguiu, ela se viu totalmente infeliz, entendendo que não era bem aquilo que ela queria. Se você quer saber por que isso acontece, vem comigo que eu vou te ajudar. Em Colossenses 1,16, a Bíblia fala que todas as coisas começam em Deus e somente em Deus elas encontram seu propósito. É o que eu sempre digo, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Olhe para a natureza. Já pensou se o pé de manga resolvesse que ele ia dar laranjas? Se o pé de abóbora resolvesse que vai dar melancia? Se até para as plantas Deus determinou um propósito, uma razão de existir, imagine nós que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Duas coisas você precisa entender para encontrar o seu propósito. A primeira delas é acreditar que ele existe, é acreditar que Deus tem um propósito para você. A segunda coisa é aceitar, acreditar que você não é uma aberração, que você não é um acidente, que você não é um erro de Deus. Você não é projeto dos seus pais, você é projeto de Deus. Eu sempre gosto de dizer isso, casais fazem sexo, quem faz filho é Deus. Ou seja, se você nasceu nesse pai, nessa mãe, por mais abusivos que eles fossem, por mais que você tenha sofrido, tudo estava no controle de Deus, assim como esteve a história de José, assim como esteve a história de Moisés, todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a decepção, toda a luta pelas quais eles passaram e muitos outros personagens bíblicos estavam no controle de Deus. Então, para você encontrar o teu propósito, entenda que ele existe. Por que nós temos tanta dificuldade em aceitarmos, em descobrirmos qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo? Porque muitos de nós temos a vida dirigida por culpa, por medos, por vergonha, por frustrações de todos os tipos. E tudo isso vai nos afastando da nossa essência e, consequentemente, do nosso propósito. Nós ficamos presos ao nosso passado. Nós somos frutos dele, mas não podemos ser prisioneiros do nosso passado. Eu gosto muito de uma frase que tem no filme Capitã Marvel, que até então ela perde todas as lutas, até que ela ouve: você luta com suas emoções e elas são impulsionadas pelo teu passado. Muitas das decisões que você tomou hoje, muito das crises que você tem hoje, tem a ver com situações que você viveu lá na infância e ainda hoje estão dirigindo a sua vida. Eu gosto muito de uma metáfora, né? Jesus falava por metáfora, eu gosto muito de usar metáforas também para elucidar algumas coisas. Tinha um menino e ele veio de um relacionamento onde o pai era muito abusivo, muito agressivo, batia, gritava, e a mãe desse menino era muito sábia. E este menino, ao longo dos anos, ele foi desenvolvendo uma raiva, uma mágoa, rancor por aquele pai, e ele não conseguia perdoar aquele pai. E aquela mãe sempre dizia: filho, perdoe seu pai, tire essa mágoa do seu coração. E ele dizia: não vou tirar porque não fui eu quem colocou. Filho, tira essa mágoa do seu coração. Não vou tirar porque não fui eu quem colocou. Um certo dia, esse garoto passeando com a mãe, a janela do carro aberta, ele dirigindo, alguém jogou uma pedra e esta pedra caiu aos pés da mãe dele. E a mãe ali fingiu que aquela pedra não estava ali, continuou conversando com ele e ele foi se incomodando com aquela pedra. Num dado momento ele falou: mãe, tira essa pedra, joga pela janela de novo. E ela falou: filho, eu não posso fazer isso porque não fui eu quem colocou, não fui eu quem jogou. E ali ele entendeu que ele não precisa guardar as pedras que jogam nele simplesmente porque não foi ele quem colocou. Que é perfeitamente possível você pegar uma pedra que jogaram em você, você pegar o mal que te fizeram e jogar pela janela e tirar de dentro de você. Lembrando, você é produto do seu passado, não se permita ser escravo dele. Quem te feriu no passado não pode continuar te ferindo.
a menos que você alimente o ressentimento. Às vezes a pessoa que te feriu nem lembra mais de você, mas enquanto você alimentar este ressentimento, ela continua te ferindo dia após dia. Clarice, como que eu faço então? Tem uma estrada, duas estradas que te levam em direção ao seu propósito: o perdão e a gratidão. Nós precisamos perdoar todas as pessoas que de alguma forma nos ofenderam e todas as pessoas que ainda vão nos ofender, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós vivermos, nós estaremos sujeitos a críticas, a ofensas, a frustrações, a decepções, e nós escolhemos se nós vamos ingerir este veneno ou não. Né? Hoje as pessoas falam, né? Aliás, já sempre isso, depois que morre vira santo, porque enquanto a pessoa está viva, é só pedrada que ela recebe, é só pancada de todos os lados, e nós precisamos aprender a lidar com isso, para nós seguirmos a nossa vida e encontrarmos a razão pela qual estamos aqui. Senão a gente fica parando para todo, como o pessoal fala, né? Os cães ladram e a caravana passa. Se você ficar parando para todo cão que latir para você, para todo cão que fizer alguma ofensa para você, você nunca vai viver o seu propósito nesta terra. Pare de olhar para isso. Hoje é até uma profissão, né? Os haters. Pessoas frustradas que gastam tempo para criticar os outros, para alfinetar os outros, para de alguma forma tirar a paz dos outros. Aprenda a ignorar este tipo de gente. São só pessoas frustradas com a própria vida e invejosas. Você tem um propósito, você tem uma missão. Acredite nela e coloque toda a sua energia em descobrir que propósito é esse. Clarice, por que isso é tão importante? Porque conhecer o propósito da tua vida faz com que ela tenha sentido. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. E quando a tua vida tem sentido, você suporta muito mais peso. Do contrário, a tua vida fica insuportável. Quem não tem um propósito sempre vai tomar decisões com base nas circunstâncias, com base nas emoções, com base no estresse, na fadiga. E aí eu pergunto para você, qual a chance dessas decisões serem assertivas? Quais as chances dessas decisões serem sábias? Porque você vai sempre tomar decisões buscando preencher um vazio que você não identifica, que você não sabe que vazio é esse. Não há nada mais poderoso do que uma vida direcionada, do que uma vida com propósito, do que uma vida com foco. É como se você não enxergasse nada mais à tua volta, somente o teu objetivo, somente a tua missão, somente a tua meta. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Todas as pessoas que de alguma forma têm uma vida impactante, elas têm um propósito bem definido. E parte do seu propósito consiste em confiar em Deus, em saber que Ele te colocou aqui para fazer alguma coisa para Ele e por Ele. Acreditar que você é projeto dele. E para elucidar tudo isso que eu estou falando para vocês, agora eu peço permissão para contar um pouco da minha história. Lembra lá no começo quando eu falei que nós não podemos ser o que nós queremos, que nós temos que ser o que nós nascemos para ser? Aconteceu comigo. Se você me perguntasse aos 12 anos de idade o que eu queria ser, eu diria que eu queria ser gestora de RH de uma grande empresa, porque aos 12 anos eu trabalhava em casa de família e algumas das famílias que eu trabalhava ocupavam esse cargo e eu achava nobre, eu achava bonito, eu ouvia as pessoas falarem e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Gente, eu comi o pão que o diabo amassou, eu vendi refrigerante em porta de show para pagar a minha faculdade, eu passei dificuldades absurdas para pagar a minha faculdade, porque eu tinha um propósito que eu havia definido para mim, que era ser gestora de RH. Aos 38 anos, eu estava no auge da minha carreira, numa multinacional, com todos os benefícios e privilégios que o cargo me oferecia, mas pesando 110 quilos, totalmente infeliz e sem entender por que eu tinha conseguido algo que eu tinha lutado a vida inteira e ainda assim eu não estava feliz. Em 2004,
Meu casamento passou por uma crise. E nessa época eu conheci uma pessoa muito iluminada. E essa pessoa me apresentou Deus de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar. E ela me ensinou a ter intimidade com Deus sem precisar de intermediários. E aos 38 anos, que foi isso em 2008, 2009, quando eu vivi esta crise existencial de estar infeliz, ainda que eu estivesse fazendo algo que eu gostasse, a única pessoa que eu tinha era Deus. E acredite, não era pouco. A minha família sequer percebeu o drama que eu estava vivendo. E ali, com Deus, acreditando que eu tinha um propósito, acreditando que eu não era uma aberração, acreditando que Ele tinha algo grande para mim, eu resolvi que eu ia mudar a minha vida. E o que mais me incomodava naquele momento era o meu peso. Gente, eu tenho 1,52 m. Imagine uma pessoa com 1,52 m pesando 110 quilos. E eu decidi fazer uma bariátrica. E como eu sabia que eu não teria o apoio da minha família, eu não contei para ninguém. E por que eu não teria apoio? Porque eles iam achar que eu ia morrer, eles iam ficar preocupados, eles não iam me apoiar. E eu cheguei a falar para Deus: se eu estiver condenada a viver deste jeito, se eu estiver condenada a viver neste corpo, eu prefiro morrer. E ali eu fiz a minha bariátrica em agosto. Em dezembro eu me desliguei da empresa, em janeiro eu engravidei e tirei um período sabático de 1 ano e meio para reorganizar a minha vida, para transicionar a minha carreira e para descobrir qual era o meu propósito de vida. E nessa época eu ouvia muito das pessoas assim: você é louca, você vai sair do mercado de trabalho com 38 anos, depois o mercado não vai te absorver, você não vai conseguir voltar. Mas eu precisava saber por que eu estava aqui, porque aquilo pelo que eu tinha lutado a vida inteira já não me trazia mais felicidade, já não me dava mais alegria. E quando você entra nesse mundo de autoconhecimento, de encontrar o seu propósito, uma das primeiras coisas que nós buscamos é o dom, porque por trás de todo propósito tem um dom. Todos nós temos um dom. Se você não descobrir o seu, acredite, ele existe e ele está aí dentro de você. E fazendo testes, experiências, perguntas, olhando para dentro de mim para descobrir qual era o meu dom, eis que eu descubro que o meu dom era saber ouvir. E eu lembro que eu falava para Deus: meu Deus, mas para que me serve esse dom? Porque eu acreditava que dom era saber cantar, era saber dançar, era saber compor. Sabe que para mim saber ouvir não era um dom. Eu não via isso como um dom. E aí Deus me levou lá atrás. Lembra que eu falei lá no começo? Todos os propósitos estão em Deus, todos fomos criados por Ele para um propósito. Aos 12 anos, quando eu trabalhava em casa de família, a minha patroa desabafava comigo, que ela era separada, o marido não pagava pensão, e ela contava as dificuldades dela. Já com 9, 10 anos, quando eu era babá, trabalhava na casa de um médico muito rico na cidade, e a governanta também desabafava comigo, contava os problemas que ela enfrentava com os filhos. Depois, conforme eu fui ficando mais velha e fui ocupando outros cargos, eu sempre tive o privilégio dos meus gestores desabafarem comigo. E aí eu entendi, quando Deus me levou para essa retrospectiva, eu entendi que a vida inteira eu exercia o meu dom, mas eu não estava exercendo o meu propósito. E ali eu descobri o que eu queria ser, o que eu queria fazer. Cogitei a possibilidade de fazer psicologia, porque na época para mim importante era transicionar a minha carreira. Ok, decidi que eu ia fazer coach, depois eu fui buscar psicanálise, enfim, vários outros cursos para agregar valor à profissão de coach. Mas olha só, de novo, nós querendo ajudar a Deus. Falei, vou ser coach de líderes, porque uma vida inteira treinando líderes, enquanto gestora de RH, eu acreditava que aquela era a minha expertise. E quando eu comecei a atender, quando eu abri o meu escritório, por trás de todo líder que não performava, eu via um ser humano destruído. E aí eu agreguei relacionamento, aí eu fui agregando outras coisas, aí aquele ser humano que estava destruído, que tinha um filho que também estava destruído, porque um pai sem controle emocional, sem domínio próprio, acaba abrindo feridas, né, nos filhos. E outra coisa que eu tinha determinado, eu só atenderia maiores de 18 e que ocupassem cargos de liderança. E aquele cliente falava assim: Clarice, conversa com meu filho, conversa com a minha filha, conversa com meu sobrinho. E eu chamava aquela pessoa e conversava com ela, e aquele adolescente ia, e ele deslanchava, e a vida dele ia dando certo. Quando eu pensei que não, eu estava com a minha carteira de cliente cheia de adolescentes.
E aí eu entendi que o meu propósito não era líder, o meu propósito era pessoas, todo tipo de pessoas. Mas Deus ainda tinha mais para mim. Começou a aparecer casais, muitos casais com problemas no casamento. E aí eu entendi também porque que lá em 2004 o meu casamento mergulhou numa crise. Porque eu precisava aprender a tirar um casamento da crise para ajudar outras pessoas a tirar os seus casamentos da crise. Como você tem lidado com as crises que você enfrenta? Você as vê como uma dádiva de Deus, um aprendizado, uma lição? Ou você vê como um castigo, uma punição, alguma coisa muito ruim? Lembra que eu falei? O perdão e a gratidão. Aprenda a ser grato até pelas coisas ruins que te acontecem. Eu espero que a minha história, o que eu passei, possa te ajudar a encontrar o teu propósito, a saber que você está aqui por uma razão. Hoje você fala assim para mim, Clarice, você não tem problemas? Tenho muitos. Só Deus sabe as lutas que eu enfrento. Mas hoje eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito definido. Eu sei o que eu sustento. E é impressionante como as minhas lutas ficam mais leves. É impressionante como eu suporto muito mais peso hoje. E você também pode suportar. Se você gostou deste vídeo, se de alguma forma ele edificou a tua vida, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e ajude a abençoar outras vidas. Forte abraço, fique com Deus.